Pessoal, então vamos fazer um desenho. Eu vou desenhar ele primeiro aqui, na mão livre, e depois a gente vai fazer lá no CAD, para testar, treinar os comandos de desenho do AutoCAD e os modos de atração, que a gente começou a ver na videoaula passada, certo? Então eu vou desenhar aqui, vou fazer um desenho. Vamos tentar reproduzir esse desenho lá no CAD, certo? Vou fazer aqui mais ou menos assim. Aqui é um arco, não é? Com um círculo aqui no meio. Aqui vou fazer um arco, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa dimensão aqui, colocar um círculo de raio 10 unidades aqui. Esse arco aqui 15 unidades. Esse aqui é um arco com raio 10 unidades. Essa distância daqui até aqui 40. Aqui dá 20. Essa aqui dá 30, né, pessoal? O raio ali é 15. 30 unidades, certo? Pode ser centímetros, milímetros, né? Aqui eu coloquei de maneira genérica unidades de desenho, né? Então aqui a gente tem um arco. Claro, essa distância aqui, daqui até aqui, dá 20, né? 20 mais 5, 30. Tá certo. Bom, agora para desenhar no CAD, eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar uma linha bem aqui no meio. Certo? E vou usar alguns comandos que eu vou mostrar para vocês, né? Então aqui eu vou desenhar um retângulo de 20 por 30, depois eu desenho o arco e o arco e o círculo, né? Vamos lá então. Bom, eu vou desenhar aqui um retângulo, então REC, Enter. Bom, o ponto inicial pode ser um ponto qualquer, por exemplo aqui. Ele já está setado para coordenadas relativas, né? Então em X 20 e em Y 30. Em X 20, vírgula, em Y 30. Beleza. Bom, eu vou agora, pessoal, desenhar um arco aqui, certo? A gente tem várias opções para desenhar o arco. Eu posso vir aqui na barra, né? Clicar aqui, eu tenho várias maneiras de desenhar um arco. Posso vir por aqui, tá? Tranquilo. Ou eu posso digitar A na linha de comando, certo? E já aparece lá arco, tá vendo? Se eu fizer isso, ele está pedindo o ponto inicial, tá? Do arco, né? Então eu vou fazer o seguinte, qual é o ponto inicial? Ele sempre faz um arco no sentido positivo, anti-horário. Eu vou fazer Shift direito para ele achar o ponto inicial do arco para mim, usando os modos de atração, tá vendo? Shift direito do mouse, Endpoint. Então eu estou dentro do comando arco, né? Ele está pedindo Start Point, ponto inicial, né? E aí eu fiz Shift direito para ele achar para mim um endpoint. Note, quando eu chegar perto qualquer um desses pontos, ele faz o quadradinho dizendo que ele achou o endpoint. Então eu vou clicar aqui com o esquerdo do mouse. Beleza. Agora ele pede para especificar o segundo ponto. Só que eu não quero fazer um arco com 3 pontos. Eu quero com o primeiro ponto, o centro e o final. Certo? Então eu vou digitar C
C, Enter, ele vai me perguntar o centro do arco. E agora, como é que eu acho o centro desse arco? O ponto inicial é aqui, embaixo. O centro é bem no meio da reta, né? Então, como é que eu faço ele achar para mim esse ponto certinho do centro do arco? Novamente, eu faço Shift direito, certo? Midpoint. Olha só, ele acha o ponto médio de qualquer uma dessas três retas, dessas quatro retas, né? Eu quero esse aqui, ó. Clico aqui, ele vai me achar o centro do arco. Note, ó. E agora ele está perguntando aqui, ó, specify endpoint, o ponto final. Então, é esse ponto aqui, né? Como é que eu faço para achar aquele ponto lá? Faço Shift direito, endpoint. Note, ele fez o arco certinho, né? Concordando lá, tá? Bom, no nosso desenho tem um outro círculo, né? Com raio 10. Então eu posso fazer assim, ó. Note, os modos de atração eu posso fazer Shift direito do mouse para acessá-los, né? Ou eu posso deixar eles permanentemente ligados, clicando em F3 aqui, certo? Só que nesse caso aqui, ó, tem gente que deixa vários modos ligados. Isso é um problema porque às vezes se tu deixar vários modos ligados, ele vai grudar o mouse em às vezes lugares que tu não quer, né? Dependendo dos objetos que estão na proximidade, tá? Tem que ser usado com cuidado isso aqui, né? Claro que facilita, a gente não precisa fazer o Shift Endpoint, né? Por exemplo, se eu deixar aqui o Endpoint, Midpoint ligado, tá? Ele só vai achar pontos finais de reta e pontos médios, né? Então, eu vou fazer um círculo agora de duas maneiras. Quer ver? O C, que é o círculo, Enter. Ele pede o centro do círculo. Bom, se eu me aproximar aqui, ele não vai achar o ponto médio desse segmento. Então eu teria que fazer Shift direito, né? Ponto médio. Mas se eu ligar aqui o modo de atração, deixar ele permanentemente ligado, como ele está com o midpoint e o endpoint setados, ele vai achar sem eu precisar pedir para ele achar o midpoint, né? Porque ele já vai estar setado internamente. Então ele está pedindo o centro do círculo. Olha só, ele já está ele vai achar todos os midpoints. Note que aqui no círculo, claro, ele não acha. Ele acha o midpoint nesse arco aqui, tá vendo? E também ele está setado para achar os endpoints, então ele acha. Às vezes isso pode atrapalhar, ele está achando muitos pontos, né, e pode inclusive jogar o desenho para um ponto que eu não quero, tá? Nesse caso aqui, só para exemplificar, eu deixei ligado, né? Então vamos desenhar o círculo no meio, então C, comando C, C, o apelido, né, da círculo. Ou então a gente vai aqui na barra em círculo. Enter. Presta atenção agora no que ele está pedindo sempre naquele comando. Ó. Specify Center Point of Circle, né? O ponto central do círculo. Então, como o meu endpoint e o midpoint estão ligados aqui, eu já deixei ligado, ó, e o modo de atração está setado, está ligado, está on, ó, azulzinho, ele vai achar todos os midpoints e os endpoints, né? Então aqui, centro, beleza. E agora, ó, especifica o raio do círculo, né? Specify radius of circle. Então, o raio do círculo, só dando uma olhadinha aqui, 10, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui 10. Note que se eu der D, Enter, ele daí ele vai pedir o diâmetro, não o raio, mas aqui ele está pedindo o raio, especifique o raio, certo? Beleza, está feito. Tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente poderia tentar apagar essa linha, né? Olha só. Só que ela faz parte do retângulo, né? Então aqui tem várias maneiras a gente fazer. A gente pode usar o comando trim, que eu vou mostrar depois para vocês, e tirar essa linha daqui. Ou eu posso fazer o seguinte, explodir esse quadrado, esse retângulo, significa que ele vai daí ser explodido em várias linhas, né? O comando explode, no AutoCAD eu posso fazer o seguinte, pessoal, posso selecionar o objeto e depois aplicar o comando.
ou aplicar o comando de selecionar o objeto. Então, olha só, se eu digitar X na linha de comando, explode, estão vendo? Enter. Ele pergunta os objetos que eu quero explodir. Eu venho aqui, clico em cima dele, ó. Ou faço uma cross window aqui, ó, certo? E dou Enter. Se a gente observar agora, esse retângulo ele é composto por 4 retas, então eu posso vir aqui e apagar essa, certo? Se eu voltar, só para exemplificar o quadrado, o comando, ó, agora voltou a ser um quadrado, né? Dei um undo ali. Se eu selecionar primeiro, também dá para eu aplicar o comando depois. Eu simplesmente selecionei, não tem nenhum comando ativo, eu dou X, Enter. Explode, né? Agora está explodido novamente, ó, em vários objetos, né? Então agora não existe mais retângulo, sim 4 linhas. Eu posso vir aqui e apagar esse aqui, certo? Bom, note que eu fiz um lado do desenho de forma proposital, né? E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou usar o comando mirror, tá? E vou espelhar para o lado de cá. Note que a única diferença que tem aqui é esse arco, que ali, aqui é um círculo, né? Bom, eu poderia, não precisaria ter apagado essa linha ainda, né? Porque já que eu tenho que desenhar esse arco lá depois, que não é igual ao círculo, né? Então vou fazer o seguinte, Ctrl, vou dar um undo aqui, vou deixar essa linha aqui, certo? Então agora eu vou usar o comando mirror, espelho, né? Como é que é esse comando? Eu vou dar uma linha de espelho, que é justamente essa linha que eu desenhei aqui verdinho claro, ó, e vou espelhar esse objeto para o lado de lá. Então, tem muitas maneiras de se desenhar um objeto no AutoCAD, pessoal, né? Então eu vou usar o comando mirror, que na verdade é M-I. Mirror, tá vendo? Espelho em inglês, né? O que ele pede? Selecionar os objetos. Aqui embaixo, selecionar objetos. Eu vou fazer uma janela, vou selecionar os objetos. Dou Enter. Agora eu vou ver o que ele vai perguntar para mim. Specify first point of the mirror line. Bom, a linha de espelho é essa daqui, ó, essa reta aqui, né? Note que os modos de atração estão ligados com endpoint e midpoint. Ele já está achando aqui para mim, ó, né? Então, na verdade aqui, claro, eu fiz uma linha bem no meio, né? No meu desenho, é exatamente essa daqui, né? Então, o primeiro ponto da linha de espelho, esse aqui. Segundo ponto da linha de espelho, second point of mirror line, é aquele lá de cima. É para apagar o objeto fonte, que seria esse aqui, ó. Source é fonte, né? Não. Não é para apagar. Vai manter os dois. Certo? Bom, aqui, como a gente já desenhou o arco, esses arcos externos aqui, de círculo, eu vou usar aqui um comando diferente que chama o comando trim, para transformar esse círculo aqui, que é igual a esse, né, num arco. Nosso desenho é um semicírculo aqui, né? De raio 10, um arco. Então, em vez de desenhar arco, eu vou pegar o círculo e vou cortar ao meio, já que eu tenho uma linha reta aqui que passa exatamente no centro, dividindo o círculo em dois, né? Então, eu vou usar o comando trim. Como é que eu uso o comando trim? TR, é o apelido dele. Estão vendo lá, ó? Trim. Ele pergunta para mim, ó, selecione os objetos, tá? Eu vou fazer uma cross window aqui, ó. Note que essa cross window da direita para a esquerda, né? Tudo que ela corta, ela vai selecionar. Ela vai selecionar a reta e o círculo. Agora, não tem mais objetos para selecionar, eu dou Enter. E agora ele está pedindo para eu dizer o que eu quero cortar, certo? Então, vocês notem, eu posso cortar aqui, aqui, aqui. Eu quero cortar o círculo aqui, né? Certo? Mas eu também posso cortar aqui e também posso cortar aqui. E agora eu dou Enter. Então, note que o comando trim eu consegui fazer exatamente o desenho que eu queria, né? Aqui agora basta eu apagar, né? E está feito o nosso desenho, né? Claro, eu teria que apagar essa linha aqui no meio também, certo? Tinham duas linhas porque eu usei o comando mil, certo, pessoal? Então,
Vamos deixar essa videoaula por aqui e eu vou fazer uma outra agora, mostrando mais alguns comandinhos, certo? Obrigado.